versículo 14. O tema da mensagem é arco e flechas. Diz assim: E Eliseu estava doente da sua doença que iria morrer. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Áfeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Pode se aceitar, glorificando Jesus. A Bíblia diz que somos soldados de Jesus Cristo, alistados para a guerra. Sendo assim, temos que identificar o inimigo e o campo de batalha que estamos inseridos. E ainda há uma necessidade de conhecermos quais são as armas que estão disponíveis a nós nesse contexto de batalha espiritual. E aqui está um texto aonde nos mostra verdadeiramente uma das grandes armas que Deus tem nos dado, que Deus tem trago a nós, à nossa disposição, para que nós possamos ter êxito dentro das batalhas existenciais. Observa que o texto aqui que nós acabamos de ler fala do profeta Eliseu e do rei vigente da época, que era Jeoás, do lado norte de Israel, Samaria no caso. E o texto vai dizer assim: e Eliseu estava doente da doença que iria morrer, e veio Joás, e o texto diz que o rei chorou. A palavra ali chorar significa prantear, lamentar profundamente. E por que esse rei está agora chorando profundamente, se lamentando profundamente? Porque o profeta Eliseu era um canal de Deus por onde a palavra do Senhor era manifesta. O Eliseu era o profeta que recebia os oráculos de Deus, a palavra direta de Deus, porque vocês sabem, nessa época aqui eles não tinham toda a palavra de Deus como nós temos hoje em mãos. Nessa época aqui eles só tinham o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros. Hoje nós temos todas as escrituras. Então eles recebiam uma palavra direta de Deus, que no caso se tornou para nós hoje as escrituras. Por isso que a palavra de Deus é a maior de todas as profecias. Então, quando a Bíblia diz que Eliseu estava doente a ponto para morrer, isso representa o quê? Quando o púlpito de uma igreja está doente, ou seja, não manifesta mais a genuína palavra de Deus, o povo chora amargamente. Por quê? Porque a palavra de Deus, a profecia de Deus, que confronta o homem contra o pecado, contra a frieza espiritual, contra as omissões. Você sabe que a omissão é um pecado. Por exemplo, deixar de orar é pecado, porque é omissão. A Bíblia diz que Samuel disse assim: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra Deus deixando de orar por vós. Então até mesmo a pessoa que não ora sendo cristão, ele peca por omissão. Então veja que a palavra do Senhor Deus, ela nos confronta, ela nos adverte. A palavra de Deus, ela combate contra tudo aquilo que é ruim, né? E no caso faz aquilo que é bom.
Então, quando o profeta Eliseu estava doente, representa o quê? Aquele que recebia a palavra. Então, isso representa hoje, quando um púlpito de uma igreja está doente. E por que está doente? Porque não está sendo pregada a verdadeira palavra de Deus. Não está sendo pregado contra a frieza espiritual, não está sendo pregado contra o pecado, não está sendo pregado contra a omissão, porque se as pessoas, o que é um omisso? É alguém que não assume a responsabilidade que tinha que assumir. Por exemplo, quem já tirou a carteira de habilitação sabe, se você passar na rua e ver alguém ferido, ver alguém acidentado e você não parar para prestar socorro, você vai preso, porque você não socorreu, e no Código Penal nosso é omissão, e você deveria ter socorrido. Então, espiritualmente acontece isso. Quantas pessoas estão morrendo na estrada da vida? E se nós não pararmos para socorrer aqueles que estão morrendo e a ponto de ir para o inferno, nós vamos ser penalizados pelo Senhor. Então, a palavra de Deus, ela nos confronta a tudo isso. Agora, por isso que eu entendo que a verdadeira pregação, a verdadeira mensagem do Evangelho, ela tanto nos confronta, quanto nos leva para mais perto do Senhor. Então, por isso que este rei agora está chorando. Ele falou, pera lá, aqui está um genuíno profeta de Deus, e agora como que vai ficar o púlpito, aleluia, da nossa congregação? Então, a maior preocupação de um povo é como está o púlpito desta igreja. É por isso que a Bíblia diz que Esdras, isso aqui não estava nem na mensagem, mas vou soltar. Esdras, quando ele pregou a palavra lá em Neemias capítulo 8, que é registrado, a Bíblia diz que ele estava sobre um púlpito de madeira. E você sabe, se não cuidar da madeira, entra cupim. Então o púlpito sempre tem que ser cuidado, para ele não ser esfarelado, entende? Para não ser comido, aleluia, para que a mensagem não seja faltando. O povo tem que receber o evangelho puro, genuíno, verdadeiro, aleluia. Por que, pastor, que tem que receber a mensagem genuína, que confronta, que nos leva para o Senhor? Porque em Provérbios 29:18 está escrito, não havendo profecia, a palavra, né? O povo se corrompe. A palavra corrompe ali significa desenfreado, deixar à solta. Então, um povo sem a palavra perde a direção, perde a liderança divina. Isso está escrito em Juízes 21:25, vai dizer, e pelo povo de Israel não ter um rei na época, cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Então veja, deixar à solta, desenfreado, é um povo sem liderança. Então o povo que não tem a palavra, não tem a liderança de Deus sobre eles, não tem o governo de Deus sobre eles. É o que acontece? Cada um vira dono de si próprio, cada um vira líder de si próprio. Ele fala, pera lá, ninguém manda na minha vida, eu sou autossuficiente, quem manda na minha vida sou eu. Então ele faz o que parece bem aos seus olhos fazer. Ele não dá satisfação da vida dele para ninguém. Ele não, entende? Ele não tem responsabilidade, vínculo de responsabilidade com ninguém. Por quê? Porque ele é autossuficiente. Então, aí você pode ver que no livro de Juízes foi um dos piores períodos que Israel viveu, porque não havia liderança, porque não havia uma coordenação pela palavra de Deus. E aí é onde a Bíblia vai também nos instruir que, aonde não há a palavra, então o povo o quê? Fica desenfreado, o povo fica solto. Aí o que vai acontecer? Em vez de sermos um aprisco de ovelhas, vamos ser uma congregação de chiqueiro de porcos. Então, quando não há a pregação pura e genuína da palavra, em vez de nós se reunirmos aqui como aprisco do Senhor, o aprisco das ovelhas, para sermos alimentados, para termos o nosso pelo cortado e deixar um pelo bem branquinho, vamos aqui ser uma reunião de porcos. Isso aqui vai ser um chiqueiro onde as pessoas vão viver no lamaçal do pecado. Então, onde não tem a pregação que confronta, aí tem marido que não vai amar a esposa, tem pessoa que vai trapacear, vai adulterar, a juventude vai ficar no meio das fornicação, braba, outro vai ficar puxando o tapete do outro, vai ficar com ira, vai ficar com cólera, vai ficar com contenda. Aí imagina o chiqueiro que vai virar a congregação. Mas aonde tem a palavra de Deus, o porco não fica, o espírito do porco não fica. Aonde tem a mensagem que confronta, o povo tem uma vida santa. Começamos bem, hein? Glória a Deus. Vamos lá.
Agora, a Bíblia diz assim, ó, e vem o rei Joás e diz assim: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. A palavra meu pai aqui significa chefe de família, líder espiritual, é o Criador. Por isso que Deus é o Pai celestial, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E as pessoas, quando criam também algo, são chamadas de pai, entende? Por isso que a Bíblia diz que o inimigo é pai da mentira, porque ele que criou a mentira, entende? Então pai tem esse sentido aí também de criador, tá? Observe só uma coisa: Eliseu era um pai, um grande líder espiritual para Israel. E o pai é a figura daquele que ama, educa, corrige, disciplina, protege e assim por diante. A pessoa que despreza a paternidade espiritual, despreza o cuidado amoroso do Senhor. Despreza o cuidado amoroso do Senhor e dá passos largos para a perdição. Por que a pessoa que despreza a paternidade espiritual, o cuidado, você sabe que a paternidade espiritual é o cuidado amoroso de Deus para o seu povo. Aonde nós vemos isso? Vou dar só 2 textos dos inúmeros que tem na Bíblia. Primeiro texto, João 21, versículo 15 ao 17. Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? E Pedro falou: eu te amo, tu sabes que eu te amo. Então Jesus falou o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus falou: as ovelhas são minhas, mas você que tem a responsabilidade de apacentar para mim. Porque eu vou para o céu, estou preparando lugar, mas enquanto vocês estão aqui na terra como a minha igreja, apacenta minhas ovelhas. Entende? Então Jesus foi, mas deixou os pastores. Olha só que lindo, sendo instruído pelo Espírito Santo. Então veja que está escrito em Atos 20, 28, está escrito assim, ó: olhai por vós mesmos e pelo rebanho que o Espírito Santo vos constituiu como bispo, como pastores, para apacentardes a igreja do Deus vivo que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então veja aqui, ó, nós vemos aqui Deus vivo, resgatou com seu sangue. Jesus, o Espírito Santo constituiu. Então no pastoreio nós temos a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, há uma manifestação divina total sobre o pastoreio. Então, observe uma coisa tão tremenda: a pessoa que despreza o pastoreio, ele está desprezando o cuidado amoroso do Senhor e está cravando passos largos para a perdição. Isso nós podemos ver em 2 textos subsequentes, Lucas 15 e Lucas 16. No Lucas 15 temos o filho pródigo, e no Lucas capítulo 16 nós temos o rico que foi parar no Hades. Olha só que coisa interessante aqui desse texto maravilhoso. Depois que o filho pródigo saiu dos cuidados do seu pai, porque ele não pediu, ele falou: pai, me dá a minha herança, que eu não quero mais ficar aqui dentro dessa casa. Representa aquele que não quer estar mais sob o cuidado pastoral, não quer ser mais crente. Ele pega e vai embora. A Bíblia Sagrada diz que quando ele saiu da casa do pai, ele se perdeu. Ele se perdeu de tal maneira que Lucas 15, 13 vai dizer que ele desperdiçou tudo. Porque aquele que não está no Pai, na presença do Pai, aquele que não tem uma liderança espiritual, um pastor para o conduzir, ele vai ter mau uso daquilo que tem. Porque o que é desperdiçar? Não saber usar o que tem. Versículo de número 14, a Bíblia diz: e gastou tudo, ou seja, não sabe administrar. Recebe uma família, não sabe administrar a família. Entendeu? Então a pessoa que não está sob os cuidados pastorais é um desperdiçador e é um gastão. Não sabe administrar aquilo que Deus deu na mão dele. Tem até um bom trabalho, tem até um bom emprego, tem até uma família, mas não sabe administrar o que Deus deu, porque está faltando paternidade. E ainda no versículo 16 vai dizer assim, que ele perdeu tudo, de tal maneira que no versículo 16 vai dizer assim, ó: e ninguém lhe dava nada. Olha só, e ninguém lhe dava nada. Por que ninguém lhe dava nada? Porque ele perdeu o valor. Somente o Pai que me gerou sabe do valor que eu tenho. Entendeu isso aí? Eu vou falar de novo. Somente o Pai que me gerou sabe do valor que eu tenho na sua presença. Tem pessoa que pensa que vai receber algum valor lá fora. Lá fora, irmão, é só paulada, pedrada, pancada. Ixi, não tem valorização. Lá fora ninguém dá nada. Lá fora, nunca se esqueça disso. Lá fora você só vale aquilo que você tem.
Mas na casa do Senhor, na presença do Senhor, você vale o que você é. O que eu sou? Uma nova criatura em Cristo Jesus. Este é o valor que nós temos, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então só o Pai sabe me valorizar, de tal maneira que lá fora ele tentava comer o que os porcos comiam, e a Bíblia diz, ninguém dava nada para ele, mas quando ele voltou para a casa do pai, o que o pai faz? O pai deu anel, o pai deu veste, o pai fez um banquete, porque o pai sabe valorizar o seu filho. Não saia dos cuidados do pai, viu? Não saia. Agora perceba uma coisa, no mesmo contexto, Jesus fala do rico no Hades. Aí o que aconteceu? O rico morreu, tá certo? Ele pega e morre e não tinha fé. Ele caiu no lugar de tormento, que é o Hades. E o que ele falou lá, quando ele caiu no Hades? Meu pai, Abraão. E o texto diz, aí ele clamou, meu pai, Abraão, pera lá. Ele só lembrou da paternidade espiritual depois que caiu no inferno. Entendeu? Só sobrevalorizar os líderes que Deus deixou para apacentar a igreja, só depois que se perdeu. Depois que estava num lugar sem volta, ele falou, agora eu quero um pai espiritual. Agora já não dá mais, né? Lá no Hades, no lugar de tormento, não vai ter pai espiritual. Não vai ter o cuidador, não vai ter o protetor, não vai ter o ensinador, não vai ter nada disso lá. Agora perceba uma coisa muito importante, isso está em Lucas 16, 24 que eu estou dizendo. Se esse homem tivesse considerado a paternidade espiritual na terra, não teria entrado no Hades, que é o lugar de tormento. Então pega isso aqui, uma pessoa sem a paternidade divina fica em tormentos. Então a pessoa sem paternidade divina é um atormentado. É isso aí, tá? Ele fica atormentado, atormentadinho, e o final dessa pessoa será trágico. Então eu preciso considerar a paternidade. E como que eu considero a paternidade? Vou ler alguns textos aqui. Hebreus 12, do 5 ao 8, vai dizer, filho meu, quando fores corrigido pelo Senhor, não desprezes e não desmaie o teu coração, porque Deus corrige e açoita aquele que tomou por filho. Porque se não aceitais, se desprezais a disciplina, a correção do Senhor, logo não é filho, é um bastardo, ou seja, não é legítimo. Então eu entendo que o que é considerar a paternidade? Eu não posso desprezar a correção do Senhor. Então entenda uma coisa, Deus usa as aflições, os desertos da vida para nos corrigir. O que é isso? Para moldar o nosso caráter, para nos aperfeiçoar. Em Deuteronômio 8, do 2 ao 5, Deus vai dizer, eu vos levei para o deserto para provar o teu coração, porque Deus estava limpando o coração daquele povo em meio ao deserto. Aí no versículo 5, Deus fala, confessa que eu te castiguei como um pai castiga um filho. Então veja, Deus usa as situações, as aflições da vida para nos corrigir, entende? Então um filho de Deus, um servo do Senhor, aleluia, aquele que é um legítimo filho, no meio das aflições, no meio das provações, ele nunca vai blasfemar do seu Deus, ele nunca vai blasfemar do seu Pai. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai clamar por misericórdia, ele vai clamar pela graça de Deus. Enquanto ele está clamando, em meio à dificuldade, Deus está moldando ele, Deus está preparando ele para uma grande obra. Perceba, em Hebreus 13, 17, coloca esse texto aí para mim aí, Hebreus 13, 17, olha que lindo, esse texto aqui é muito tremendo, viu? Hebreus 13, 17 vai dizer, obedecei aos vossos pastores e sujeitai-os, é ser submisso, né, a eles, porque velam por vossa alma. Presta atenção, um pastor, ele vela pela alma da pessoa, ele vela pela a salvação de uma pessoa. Você sabe o que é velar? É estar acordado. É por isso que enquanto muitas vezes você está dormindo, tem alguém orando por você de madrugada. O pastor está velando pela alma da ovelha. Quando é que os anjos apareceram para os pastores? Lucas 2, os anjos apareceram na madrugada, porque os pastores apacentam até de madrugada, enquanto a ovelha está dormindo, o pastor está lá apacentando. Você sabe qual que é um dos últimos pensamentos do pastor antes de dormir? Ele está orando pelo rebanho que ele apacenta. Sabia disso aí? Ele dorme orando, velando pela alma do seu rebanho, do rebanho do Senhor.
Então velar pela... Isso aqui é muito forte, viu? Velar pela alma, o que é velar pela alma? Já disse, é estar acordado. Preste atenção. E ele fala, velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas. Agora entende qual que é a preocupação de um pastor? Um pastor vai ter que dar conta da alma. Como assim? Se ele não pregou o evangelho, se ele não cuidou em oração, se ele não orientou na palavra, Deus vai requerer o sangue daquela alma que se perdeu, da cabeça desse homem, grande será o juízo. Agora, quando o pastor prega a palavra, instrui o povo, cuida do povo, será muito honrado diante do Senhor. Aí, olha a recomendação para as ovelhas: para que o façam com alegria, não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então tem pessoa que não é uma ovelha, entende? Submissa. Você nunca sabe por onde que ele anda, você nunca sabe o que ele faz, você não sabe por que ele não vem no culto de estudo, você não sabe, porque nunca avisa, nunca fala, nunca dá satisfação. Ele é pastor de si próprio. Porque você vê como uma pessoa é ovelha, vamos supor, ele vai viajar. Olha só como uma ovelha é diferente. Ele fala assim, pastor, uns falam, pastor, o senhor me abençoa, o senhor tem a bênção. Outros não avisam, pastor, eu vou estar tantos dias fora, eu vou estar viajando com a minha família. Sabe o que o pastor fica? Fica com a alma descansada, porque sabe que ele está ausente do culto. Por quê? Porque está fazendo algo, porque está em trabalho, porque está em viagem. Agora tem pessoa que, enfim, faz o que quer, vem no dia que quer, não dá satisfação nenhuma. Então essas pessoas fazem os líderes gemer, a alma do líder fica gemendo, fala, meu Deus, essa pessoa. E aí você vê como que é importante. Existem pessoas que não desfaleceram. Irmão, eu já tive muita experiência com isso. Tem muita gente que não desviou e não caiu no inferno mais profundo. Sabe por quê? Porque existia um líder que estava velando pela alma dessa pessoa. Pastor, me dá só uma prova bíblica dessa. Te dou agora. Jesus falou para Pedro em Lucas 22, 31 e 32. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Satanás me pediu você para cirandar. Sabe o que é cirandar? É pegar o trigo e jogar de um lado para o outro. Em outras palavras, o diabo pediu para Jesus, ele pediu permissão, falou, me dá Pedro, deixa eu jogar ele de um lado do outro. Aí sabe o que Jesus fez? O Senhor disse assim, eu intercedi por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Sabe o que Jesus está falando para Pedro? Sabe por que você está de pé? Porque eu estou velando pela tua alma. Sabe por que você não caiu? Porque eu estou orando por você e o inimigo não tem vez na tua vida. Meu Deus, que coisa tremenda, hein? Então está debaixo de uma cobertura espiritual, isso é uma bênção tremenda para a nossa vida. Então, veja só, ele diz, meu pai, carros e cavaleiros. A palavra cavaleiro significa adestrado para a guerra, né? Os cavalos preparados para a guerra. Isso se refere ao exército de Israel. Porque em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11 e 12, quando a Bíblia diz que Elias subiu ao céu, o que veio? A Bíblia diz que veio um carro de fogo com seus cavaleiros. E a Bíblia diz que Elias subiu ao céu no redemoinho. Aqueles carros e cavaleiros ali, que eram espirituais, celestiais, era o exército de Deus que guardava Israel. Então é Deus que guarda uma cidade, é Deus que guarda um povo. E por que a Bíblia diz que Eliseu, o rei Joás chega diante de Eliseu e fala a mesma coisa que Eliseu falou para Elias, agora Joás fala para Eliseu, meu pai, carros e cavaleiros de Israel. Sabe o que esse rei estava dizendo? É que o homem de Deus, este líder espiritual, equivalia a um exército inteiro. Por que ele equivalia a um exército inteiro? Eliseu tinha as rédeas espirituais da nação. O que é ter as rédeas? O governo, a direção. Então por que tinha carros e cavaleiros? Irmão, Eliseu tinha a rédea da nação. A rédea espiritual de uma nação. O que é carro e cavaleiro? O cavaleiro é o quê? Ele usa uma rédea para conduzir o animal, para conduzir o carro. Sem rédea fica solto. Agora entendeu por que as coisas não se perdeu? Porque quem tem um governo espiritual, as coisas estão na rédea. Pega isso aqui, pelo amor de Deus. Devemos assumir esta posição espiritual em nosso lar, em nosso bairro, em nossa cidade. Nós temos que ter, você é um líder espiritual dentro da tua casa. Você tem a liderança espiritual dentro do teu lar.
Então assuma essa posição espiritual. Você tem as rédeas espirituais dentro da empresa onde você trabalha. Nós temos que ter as rédeas espirituais dessa cidade. O inimigo não pode fazer o que quer. Você tem as rédeas espirituais. Você tem o governo de Deus. O exército de Deus está ao nosso favor. Aleluia! E isso é tão verdade que em 2 Reis, do capítulo 6, do verso 8 ao 23, a Bíblia diz que quando os inimigos se levantavam contra Israel, Deus vinha para o profeta e dizia: ó, o inimigo está armando tal cilada. Aí a emboscada era desfeita. Aí um dia o inimigo veio até a casa do profeta, cercou a casa do profeta, e Eliseu fez o quê? Orou ao Senhor. O menino falou: carros e cavalos do inimigo. Aí Eliseu pegou e falou: fica em paz, está tudo nas rédeas aqui, está tudo sob o governo de Deus, fica em paz. Aí Eliseu orou, e Eliseu falou: ó, mais são os que estão conosco, hein? Quando Eliseu ora, o menino vê carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia. Então isso é ter as rédeas espirituais. Você tem que saber, aleluia, que por detrás de nós há um exército espiritual, há um exército celestial. Então toma as rédeas hoje espiritual. O inimigo não vai fazer o que quer dentro da tua casa. O inimigo não vai fazer com você o que quer dentro daquela empresa. Não vai. O inimigo não vai fazer o que quer naquele teu bairro lá. Toma as rédeas espirituais. Aleluia, toma as rédeas. Isso é necessário, né? Tomar as rédeas é necessário, estar diante dessa batalha, dessa guerra. A grande influência espiritual que nós temos como líder é muito grande. Em Êxodo capítulo 17, versículo 11, o texto vai dizer que enquanto Moisés levantava as mãos para interceder, orar por Israel, Israel prevalecia contra os inimigos. Quer ver a tua casa prevalecer? Quer ver você prevalecer contra o inimigo? Continua com as mãos levantadas. Por que mão levantada? Eu estou rendido ao Senhor, dizendo: Deus, eu estou rendido diante de Ti, e me dá poder, e me dá poder, e me dá poder sobre essa situação. Você será mais forte do que essa dor, você será mais forte do que essa luta, você será mais forte do que essa afronta. Levante a mão espiritual na presença do Senhor. Então, quando você se levanta, você toma as rédeas espirituais da tua casa, você tem que estar lá com a mão levantada. Enquanto a tua mão estiver levantada, você vai ver que a tua casa vai prevalecer. Mais cedo ou mais tarde, vai prevalecer. Agora vamos lá, versículo 15. O Eliseu diz assim para o Joás: e disse Eliseu: toma um arco e flechas, e tomou o arco e flecha. Arco e flecha. Oh, que coisa tremenda, hein, irmão? Em Gênesis 49, 24, a Bíblia diz assim, ó, a respeito de José: o seu arco, porém, susteve-se no forte, que é em Deus, e os seus braços foram fortalecidos pelo mesmo Senhor. Então, o arco, na Bíblia, fala de força, e a flecha fala de vitória. Isto é, Deus nos dá força para vencer. Vou repetir isso aqui de novo. Arco fala de força, a flecha fala de que acerta o alvo, que fala da vitória. Então, em Deus nós temos a força para vencer. De Deus vem a força. É Deus que fortalece os nossos braços. O que é o nosso braço? Nós não vamos parar de fazer o que Deus nos deu para fazer. Deus está fortalecendo os seus braços, porque dele está vindo a força que você precisa para triunfar nessa batalha. A Bíblia Sagrada vai dizer no Salmo 45, verso 5, vai dizer: as tuas flechas são agudas no coração do inimigo, ou do inimigo do rei, e todos os seus adversários cairão abaixo. Então, o arco aqui representa o quê? Deus toma a nossa vida. Então, presta atenção, flechas agudas são as tuas palavras. Então Deus toma a nossa vida por onde manifesta a palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma flecha aguda que vai derrotar o inimigo, que vai derrubar o inimigo. Então entenda uma coisa: Deus te tomou como arco, e agora através, aleluia, de você, a palavra de Deus vai fluir. É por isso que Deus disse para Josué: quer ter vitória? Medita na minha palavra de dia e de noite. Então a palavra de Deus, meu Senhor amado, Deus nos toma como um arco, aonde a palavra é lançada e acerta o inimigo em cheio, acerta ele no alvo. Então nós temos que verdadeiramente soltar a palavra, liberar a palavra. Nós temos que ser o instrumento de Deus, onde a palavra venha fluir da nossa vida.
Então, no nome de Jesus Cristo, se alimenta da palavra, se reveste da palavra, porque para cada situação da sua vida você utilizará a palavra de Deus. Em nome de Jesus, da palavra de Deus a direção para tudo, a palavra de Deus orienta em tudo, a palavra do Senhor nos capacita em tudo. Então, em nome de Jesus, deixa a palavra fluir do teu ser, coma da palavra, se alimente da palavra, se revista da palavra, absorva a palavra, guarde a palavra, viva esta palavra, ande na palavra, caminhe com a palavra, se alimente da palavra, aleluia. E essa palavra vai ferir justamente no coração do inimigo e colocará ele ao chão, segundo este salmo. Agora o versículo 16 ele diz, põe a tua mão sobre o arco, e Eliseu pôs as mãos sobre a mão do rei, enfim. Então veja que Eliseu aqui fez um passo a passo, né, com esse rei Joás aqui, ensinando ele a utilizar a arma. É assim que Deus faz conosco. Deus ele faz o passo a passo, para nos ensinar. E detalhe, quem Deus usa para nos ensinar? O Pai espiritual. Então isso, e presta atenção, oh meu Deus, Eliseu era um grande mentor espiritual, um discipulador. E o que um discipulador faz? Encaminha, aconselha, orienta. Você viu que Eliseu falou, pega o arco, agora você coloca assim, agora você atira, agora você faz. Que discipulado tremendo, não? Então Joás estava sendo pastoreado, discipulado. Por quê? A força na guerra vem do discipulado no Senhor. O discipulado vem de 4 maneiras. Eu vou falar só dessas 4 maneiras que um discipulado vem. Todos nós precisamos passar por esse discipulado. Quem não for discipulado dessa maneira estará incompleto na sua caminhada espiritual. Filipenses 4:9. Verdadeiramente vai ser um carro desgovernado. Porque não adianta ter o dom, não adianta ter a capacidade. Joás não tinha força para jogar a flecha, mas ele precisava ter direção. Então, se você tem a capacidade, você tem a habilidade, mas se você não for discipulado, você vai ser uma flecha desgovernada, nunca vai acertar o alvo. Vamos ver isso aqui? Que coisa tremenda. Olha só, aqui está. O discipulado vem por essas 4 coisas aqui que nós vamos ler. O que também, Paulo vai dizer aos Filipenses, o que também, primeiro, aprendestes. Segundo, recebeste. Terceiro, ouvistes. Quarto, e vistes em mim. Isso fazei. Aqui está o discipulado. Então, aprendizagem, recebimento, ouvinte e ver. Primeiro, vamos lá. Primeiro ponto aí do discipulado. Aprendestes. Jesus nos ensinou pelo exemplo. Tanto Mateus 11:29 como João 13:15, Jesus falou, aprendei de mim. Aí ele pega, você lembra aquela história do lava-pés, e ele falou, assim como eu fiz, vocês agora devem fazer também. Então Jesus ensinava dando o exemplo. Ele dava o exemplo. Ele não pediu sem fazer, porque o discipulado vem assim, primeiro você faz, mostrando como deve ser feito, e aí depois que você fizer, aleluia, ou seja, a pessoa que está liderando, a pessoa que está discipulando, ele faz, e aí mostrando como deve ser feito, e a pessoa vai aprender olhando, na prática. E Pedro aprendeu tanto isso que depois ele falou, revestivos de humildade. Por quê? Porque ele aprendeu com o Senhor. Então esse é o primeiro ponto do discipulado, é aprender. E aprender na onde? Na prática. Não pode ficar só na teoria, tem que ter prática. Segundo, recebeste. Esse texto aqui é muito lindo, recebeste. Lucas 9, dos 51 ao 56, vou resumir aqui. Eita. Jesus, ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém, porque estava perto de ele subir aos céus. E a Bíblia diz que ele mandou uns mensageiros ir preparar pousada em Samaria, porque antes de chegar em Jerusalém, ele ia parar em Samaria. Só que a Bíblia diz que os samaritanos não quiseram receber o Senhor, não armaram pousada para ele, rejeitaram. Aí Tiago e João, que eram irmãos, os Boanerges, que significa filhos do trovão, eles eram trovão mesmo, falou assim, Senhor, quer que a gente faz como Elias fez, que ora para que o fogo venha e consuma esses homens aí?
Jesus olhou para eles e falou: de que espírito sois vós? Não saber que o Filho do Homem não veio destruir as almas, mas sim salvar as almas da destruição? Aí vamos lá, receber isso. Primeiro, que espírito que você está recebendo, hein, irmão? Espírito de ira, de inveja, de contenda? Esse espírito não é o que nós recebemos, que o espírito que nós recebemos nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sabe o que Jesus aqui está dizendo? Que vocês receberam? Presta atenção, eles eram discípulos, receberam o quê? A instrução, receberam o amor, receberam de Deus tudo isso e tantas outras coisas mais. Só que agora, presta atenção, eles têm um chamado, eles têm as ferramentas ministeriais, mas está usando as ferramentas ministeriais para matar os outros? Se uma pessoa não for bem discipulada, o que vai acontecer? Aí vamos supor, está aqui, tem um dom para pregar. Se não for discipulado, vai usar o púlpito para lavar roupa suja. Aí ele está com uma desavença com a pessoa embaixo, pega e prega para atacar a outra pessoa. Vai matar. Entendeu por que tem que ser discipulado? Eu estou dando um exemplo somente. Então Jesus está aqui ensinando, vocês receberam, que espírito sois vós? A imaturidade nos impede de saber utilizar adequadamente as ferramentas do nosso ministério. Eu já vi uma situação, escute o que eu vou falar, uma situação, ter uma pessoa, essa pessoa saiu e não voltou mais para a igreja. A pessoa recebeu, tá certo? Recebeu uma oração, recebeu uma visita de uma pessoa. E essas pessoas que foram orar por essa outra pessoa, eu sei porque ela veio até a mim falar. Ela falou: pastor, eles foram orar por mim, mas eu fiquei mais tribulado do que já estava, porque invocou enxucaveira, falou que eu tinha enxucaveira, falou que eu tinha Maria Mulambo, falou que eu tinha, chamou tanto espírito ali que eu fiquei, aquela oração me deixou mais tribulado do que eu já estava, pastor. Ela falou assim. E detalhe, essa pessoa nunca mais voltou, entende? Então veja o que é uma pessoa que estava com boa vontade. Ninguém faz isso com má vontade, pessoa, entende? Então tem a chamada, mas está usando a ferramenta inadequadamente. Então, por não ser discipulado, o que está acontecendo? Em vez de trazer, está tirando. Entende? Então a pessoa que o discipulado, que ela vai receber a instrução, vai receber a direção, e vai falar: ó, você faz assim, você faz desse jeito. Por exemplo, eu tive uma experiência. Uma irmã, presta atenção no que eu vou dizer aqui, eu estou falando isso aqui para você compreender. Uma pessoa pegou e disse assim, ó, presta atenção, ela foi em determinado lugar e ele foi com a mãe dele, presta atenção, ele foi com a mãe dele. E a mãe dele tinha problemas espirituais e fim de possessão. E quando ele foi com a mãe dele no culto, o que aconteceu? O pastor pegou, Deus libertou, usou o pastor para libertar. E aí sabe o que ele fez? Começou a entrevistar a mulher endemoniada. Aí começou a entrevistar: da onde você veio? E o menino estava lá. Sabe o que aconteceu? O menino nunca mais voltou para a igreja. Nunca mais. Por quê? Porque expôs a mãe dele e ele ficou com medo. Ele falou, aí sabe para onde ele foi? Foi para a igreja católica. E falou: eu não volto mais na igreja crente porque fizeram coisa ruim com a minha mãe. Então você vê que a gente tem que ter sabedoria para usar as ferramentas de Deus? Porque aquele pastor, provavelmente, o que ele quis fazer? Se mostrar que ele era super espiritual. Entendeu? Para querer mostrar que tem espiritualidade para fazer tal coisa. E aí o que ele acabou fazendo? Usou a ferramenta que nem Tiago e João para matar. E em vez de fazer o quê? Acontecer a situação, já repreende, levanta a pessoa e fala: olha que obra linda que Jesus fez, aleluia, e o povo vai dar glória a Deus. Então nós temos que saber o que nós temos recebido da parte do Senhor. Isso é muito importante, viu, gente? Do discipulado. Então tem a ferramenta, Deus tem dado a condição, tem recebido. Então use a ferramenta adequadamente como Deus tem entregado. Agora veja só. Ouvistes, agora vem pelo ouvido, terceira fase do discipulado, ouvir. Jesus falou em Lucas 15:3, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, através do discipulado, Jesus tira todo galinho morto da nossa vida, que poderia nos tornar infrutífero.
Por exemplo, Pedro era muito afoito com as palavras, lembra? Jesus falou, vou para Jerusalém porque eu tenho que morrer em sacrifício, em obediência ao Pai. E Pedro falou, o quê? Tem dó de ti, não vai fazer isso não. Jesus falou, para trás de mim, cão. Então ele era precipitado com as palavras. Em Mateus capítulo 26, versículo 31 ao 35, o que aconteceu? Jesus falou, de novo, vou ser entregue, vou ter que ser crucificado. Ele caiu no mesmo erro 2 vezes. Aí Pedro falou, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Jesus falou, vai ser o primeiro. Porque existem pessoas que são, presta atenção, existem pessoas que são como Orfa e outras são como Ruth, presta atenção. Orfa fez o que com Noemi? Orfa chegou, beijou, abraçou, fez tudo isso aí e deu tchau, foi embora. Ruth não beijou, não abraçou, mas falou, vou ficar com você, aonde você for, vou, o teu Deus é o meu Deus. Então tem pessoa que não é melosa, mas não larga, está ali do lado, está ali intercedendo, está ali orando. Ah, meu Deus amado, alguém recebe o discipulado aqui ou não? Então escute, presta atenção. E Jesus ele limpou esse galinho morto. Você sabe que precisa podar os galinhos mortos para que venha nascer, né? O fruto. Então Jesus limpou através do quê? Da palavra, instruindo Pedro. Eu me lembro, escute isso aqui, eu me lembro uma vez, isso aqui é testemunho pessoal meu. Um dia, olha só como que a gente é limpo pela palavra. Pela palavra do quê? Do nosso discipulador. Ele vai, você fez isso aí que você fez está errado. Isso aqui que você... Então você vai sendo o quê? Limpo, os galinhos vão sendo arrumados. Você não está vindo e no estudo da palavra, ele está limpando esse galinho morto. Entende? É pela palavra que se limpa. Agora presta atenção. Eu era obreiro na sede mundial e geralmente no sábado, não sei porquê, irmão, os obreiros falhavam muito e não ia. E eu sempre fui uma pessoa pontual, não faltava nem na escola bíblica. Eu já peguei ir na escola bíblica, eu e mais 2 pessoas. Mas eu não deixava de ir, tá? E minha esposa de testemunho, eu estava presente em tudo. Só não ia quando questão de trabalho e essas coisas que você sabe que é normal. Mas escute, um dia, eu e meu irmão, nós tínhamos um propósito de acampar no monte. A gente ia sexta-feira, depois do serviço, e ficava até domingo. Compomos uma barraca para acampar no monte. Mas acampar o quê, pastor? Orar e ler Bíblia. Ficar só fazendo isso, ter comunhão com Deus. E aí o que acontece? Como era muito assíduo, entende? E ia poucos obreiros no sábado, então a nossa presença ali, de certa forma, fazia diferença. Aí o que aconteceu? O líder já estava por aqui, das pessoas que faltavam e não avisavam. Eu nunca tinha feito isso, nunca tinha feito isso. Aí teve um dia, o meu irmão falou, e aí, vamos esse final de semana? Eu falei, bora, precisando orar, buscar. Aquela fome, aquela sede, graças a Deus não acabou isso. Aí eu peguei e não avisei meu líder. Eu peguei e não avisei. Fui para o monte e não falei para ele, estou indo para o monte, você me libera? Nem pedi, já fui logo. Por que eu não pedi? Porque eu estava com medo dele falar para mim não ir. Aí detalhe, todo domingo tinha reunião de obreiro. Todo domingo tinha uma reunião breve, uma palavra entre os obreiros. Naquela época tinha mais de 40, era muito obreiro de sede mundial grande. E aí ele pegou e falou assim, naquela ele fazia uma roda, imagine, lotado. Fica de pé quem não veio para o culto ontem. Aí ele pegou o Manuel Santos. Aí pegou, olha que linda essa lição, foi meu discipulador. Aí ele pegou e falou assim, fica de pé. Aí começou por que você não veio ontem? Por que você não veio? E esperou um por um falar. Quando chegou em mim, eu falei, eita, a cara queimou, ficou vermelho. Eu falei, aí eu já fiquei sem graça mesmo. Eu falei, meu Deus. Eu peguei e disse, me perdoa. Eu fui para o monte orar. E ele falou, você fez a coisa certa e orar, mas fez a coisa errada de não ter avisado. Então é melhor obedecer do que sacrificar. O teu sacrifício não foi válido porque você não obedeceu. Que discipulador tremendo, hein? Então ali Deus falou comigo, a fato isso que faz muitos anos eu estou aqui repartindo com você. E Deus me ensinou, não adianta você fazer a coisa certa de forma errada. O que adianta eu pegar e buscar? Não, estou no fervor, quero pregar, quero fazer,
mas não estou dando testemunho na onde eu congrego. Quero fazer, mas tem um horário marcado para fazer tal coisa, eu não estou lá. Entendeu? Aí Deus o que? Me ensinou. Isso fez parte da minha formação. Aí sabe o que aconteceu? Eu reconheci, eu falei, me perdoa, nunca mais voltei a fazer isso, nunca mais na minha vida. Aí sabe o que aconteceu? No dia da minha despedida, eu nunca mais vou esquecer, está aqui na minha memória. Eu lembro até a palavra, ele me deu a oportunidade para pregar naquele dia, na despedida de obreiros. E ali eu preguei sobre humildade. 1 Pedro 5,5, revestivos de humildade, na minha despedida que eu estava sendo para enviar aqui para o campo missionário. Naquele dia, na minha despedida, foi um choro tremendo, choro em Pentecoste, enquanto eu ministrava, porque houve testemunho no meio dos meus irmãos. Já pensou se quando chegasse o tempo da minha partida enviar, uns olhassem assim e falavam, esse aí era um rebelde, esse aí era um mau testemunho? Não, foi diferente. Terminamos ali o nosso tempo ali de obreiro, mas foi de que jeito? Para a glória de Deus, foi debaixo de choro e lágrimas, e os irmãos me abraçavam chorando e profetizavam, Deus vai ser contigo, Deus vai te abençoar, vida. Puxa, a vida está aqui na minha memória. Então isso faz parte do nosso discipulado. Às vezes, por exemplo, lá tinha 3 líderes de obreiros, isso aqui é lindo essa mensagem aqui, viu? Tinha 3 líderes de obreiros, irmão, tinha um que me tratava na manteiga, o outro também, mas tinha um lá que pegava no meu pé. Tinha um lá, não vou falar o nome dele, que ele está lá até hoje. Mas pensa num camarada que pegava no meu pé. E detalhe, lá na sede, o que eu estou falando, isso aqui é muito bom para o discipulado nosso aqui. Lá na sede você sabe que tem a parte de baixo, tem a parte de fora. E tinha as vigílias naquela época. E detalhe, o obreiro chegava 1 hora mais cedo do culto e depois saía praticamente 1 hora depois do culto. Então, enfim, o obreiro na vigília, que a vigília demorava 5 horas de duração, o obreiro trabalhava 7 horas. 7 horas de pé. Sabe, eu tinha um problema. Porque lá os obreiros, quando ia para o banheiro, ele mandava ficar no banheiro cuidando, limpando o banheiro, enquanto a vigília rolando lá em cima, você só ouvia os irmãos sapateando. Aí fazia o barulho de si, aí eu falava, meu Deus, e lá em cima os irmãos sapateando e eu lá passando a vassourinha no banheiro. Aí eu dava glória, só dava glória, ficava triste no sentido que eu queria estar lá em cima, nos movimentos, né, ouvindo tal, os mistérios. Eu falei, meu Deus do céu, e eu lá embaixo trabalhando com os papelzinhos, dando as descargas, aleluia. E aquele irmão não podia me ver, irmão, e ele sabia. Ele olhava para mim assim, ó, fica de pé, faz favor. Ele olhava assim para mim, ele chegava, ele era muito calmo, sabe? Ele olhava assim para mim, eu chegava, fica hoje lá embaixo, lá para nós. Aí ele me mandava lá, aí eu ia. Mas nunca trabalhei desgostoso. A única coisa que eu sentia pelo desejo de querer estar no culto, de desenvolver ali, entende? Fazia parte do nosso discipulado. Outro dia, naquela febre, novo obreiro, irmão, eu estava trabalhando, né? E de repente estava no momento da oração, e eu orando assim, ó, Senhor, Senhor. O pastor chegou e bateu no meu ombro assim, ó. Abre teu olho, rapaz. Parece alguém endemoniado, dá um soco no seu queixo, você cai aí. O obreiro tem que ter posição. Pronto. Isso faz parte do que? São coisas simples que vai moldando o nosso caráter em Deus, o nosso discipulado, através do quê? Do aprendizado, do ouvido, receber diante da presença do Senhor. E isso vai modelando toda a igreja do Senhor. E o povo que Deus vai levantando vai ser um povo discipulado, bem preparado para a guerra, gente. Uma coisa que eu aprendi com o meu pastor, por exemplo, você pode ver onde o meu pastor ele passa, ele vê papel de bala, ele pega e põe no bolso. Você pode ver onde ele passar, ele vem. Então hoje, se eu ver alguma coisa no chão, irmão, já aprendi vendo, meu líder fazendo, entende? Então isso faz parte do quê? Do grande discipulado do Senhor na nossa vida. E agora, e quarto e último, vistes em mim, Lucas 11:1. Eu me detinha um pouco mais aqui, mas é tudo direção de Deus, tá? Lucas 11:1 vai dizer assim, ó. Os discípulos vendo Jesus orar, falou, Senhor, nos ensina a orar como o Senhor ora. Então, presta atenção, Paulo está dizendo, o que vocês veem em mim, façam também. Mas o que for bom, né, irmão? Então, a Bíblia diz em Atos 3, que a igreja caminhava para a oração. A igreja ia para a oração. E por que a igreja ia para a oração? Porque viu seus líderes orar. Então, o que você vê de bom no seu líder,
faça igualmente também. Se o teu líder está projetando um testemunho da vida em Cristo Jesus, você deve projetar da mesma maneira. Está vendo que tem vida no altar, está vendo que tem vida de santidade, está vendo que tem uma vida honesta, está vendo? Então faça igualmente o que viste e façais. Agora vamos lá, abre versículo 17, abre a janela para o oriente. Janela para o oriente. Janela fala do quê? Fala de esperança. E esta é a nossa esperança. Qual que é a nossa esperança? Olha o que o profeta Eliseu falou para o moço: abre a tua janela para o oriente. Então, olha, abra a janela para o oriente. Por que o oriente? Porque em Mateus 24, 27 está escrito assim, ó: assim como o relâmpago sai do oriente e vai até o ocidente, assim será a vinda do Senhor. Então a vinda do Senhor vai ser do oriente ao ocidente, do extremo ao outro. Então olha para onde? Olha para o oriente. A igreja não pode viver aqui na terra sem olhar para o oriente. A janela da nossa alma tem que estar aberta em direção ao oriente. É por isso que Paulo falou: alegrai-vos da esperança. Não coloque as suas expectativas aqui na terra, coloque a sua expectativa na vinda do Senhor, na volta do Senhor, porque está escrito em Malaquias capítulo 4 versículo 2: e nascerá o sol da justiça. Por que nascerá o sol da justiça? Porque as trevas serão dissipadas para sempre. Apocalipse 22, 16, Jesus falou: é o sol, a resplandecente estrela da manhã, breve virá, e as trevas serão dissipadas pela luz. Aleluia! As trevas vão ser dissipadas, e o momento em que as trevas serão dissipadas vai ser justamente quando o Senhor consumar a sua obra na sua vinda, depois de ter nos arrebatado, estabelecer o seu reino na terra com a sua igreja, com o seu povo. Então a nossa janela tem que estar aberta para o oriente. Agora vamos lá, a flecha do livramento do Senhor, versículo 17, e a flecha do livramento contra os sírios. Primeiro, aqui tem duas conotações: a flecha do Senhor, diga, flecha do Senhor. Sabe quem são as flechas do Senhor? São os nossos filhos. Eles são as flechas do Senhor. Tem uma lição muito grande aqui. Vamos lá. Salmo 127, do 3 ao 5. Eu quero falar aqui 5 coisas que os nossos filhos são. Veja só. Anote aí isso aí, você que está aí, guarde na sua mente. Eis que os filhos, primeiro, são herança do Senhor. Segundo, o fruto do ventre. Então o filho é herança, o filho é fruto. Terceiro, e o seu galardão. Então anote aí, ó, o filho é herança, o filho é fruto e o filho é galardão. Quarto, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Então o filho é como flecha. E quinto, olha lá, bem-aventurado o homem que enche deles as suas aljavas. Bem-aventurado significa feliz, abençoado. Então o filho é bênção. Agora vamos trabalhar isso aqui. Primeiro, os nossos filhos... Depois eu termino de ler os 5 aí. Os nossos filhos são herança do Senhor. Por quê? O que é herança? Herança. Herança do Senhor. Presta atenção, os filhos é uma herança que Deus deixou para nós. Então presta atenção, os filhos são herança de quem? É do Senhor, mas Ele deixou para nós. Sabe o que Deus está dizendo? Esse é o teu maior patrimônio, teus filhos. Aleluia. Quantos podem levantar a mão e dizer glória a Deus pelo meu filho? Diga isso aí, pelos filhos. Os filhos são herança do Senhor. Eu sei, escute aqui, eu sei que muitos pais aqui teve uma experiência ruim com os filhos. Porque, presta atenção, dentro de uma mesma casa, com a mesma educação, você tem um Abel, mas você tem um Caim. Quem que é o Abel? Aquele filho exemplar, que não dá trabalho, que é uma benção, que é alegria. Agora tem um que é Caim. Ah, irmão, ele deixa a gente de cabeça quente. Só que por que isso acontece? Por causa do fruto do pecado, o pecado que colocou em desordem. Então existem muitos pais que estão aqui, que a experiência que ele teve com os filhos é uma experiência amarga. Outros não, tiveram a experiência de ter os filhos certinho, bonzinho, correto, entende? Não deu trabalho, sempre foi um filho exemplar. Agora tem outros não, que a experiência aqui só a graça do Nazareno. Mas nós temos que entender o quê? Nós não podemos, por causa da experiência negativa que tivemos com filhos,
nós não podemos esquecer de uma coisa. Primeiro, os nossos filhos são herança do Senhor. Então o maior patrimônio que nós temos não é carro, não é casa. O maior patrimônio que Deus nos deu é os nossos filhos, é a nossa família. Esse é o maior patrimônio, hein? Segundo, oh meu Deus. Segundo, os filhos são, versículo 3 ainda, o verso, né? Os filhos são fruto. A Bíblia diz em Provérbios 29:17: corrige o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Oh meu Deus, o teu filho ainda será um descanso para a tua vida. O que é um descanso? Lembra de Noé? O nome Noé vem dessa palavra aqui, porque Noé significa descanso. Aleluia, é isso que o teu filho vai ser para a tua vida, vai ser um descanso, ele te dará muitas, o fruto vai ser doce. Terceiro, os nossos filhos, olha o que Deus diz, é o teu galardão. Sabe o que essa palavra galardão é usada na Bíblia? Era usado para a recompensa do soldado que voltava da guerra e o salário do trabalhador. Então, a guerra foi grande, o trabalho foi árduo, mas a recompensa será digna, preciosa. Criar um filho não é fácil. Criar um filho, a Bíblia está dizendo, recompensa, é uma guerra. Criar um filho nesse mundo pecaminoso é uma luta constante, é uma guerra tremenda, é um trabalho árduo. É fácil, irmão, ganhar o pão de cada dia? Ô, irmão, a pessoa tem que ralar, suar. Imagine o seu naquelas caminhadas braba. Imagine o servo pastor, onde falou, pastor, ontem não consegui vir nem para o culto, o sol rachando o dia inteiro na cuca, e rolo para cima e rolo para baixo, cheguei tarde moído. É fácil? Não é. Aleluia. Não é fácil a guerra, não é fácil o trabalho, é árduo, mas a recompensa vai ser digna. Levanta a mão, porque isso aqui é uma profecia. O fruto, o teu galardão vai ser precioso. Aleluia. Quarto, oh meu Deus. Quarto, filho é como flecha. Essa aqui, irmão, eu estou tomado aqui por um amor muito grande. Aleluia. Aleluia. Se usava a flecha para adquirir alimento pela caça. A Bíblia diz em Gênesis 27, 3 e 4, que Esaú era caçador, e o pai dele gostava desse negócio, hein? O pai dele fazia questão, e um dia o pai dele pegou e disse assim, meu filho amado, vai lá com o teu arco e flecha, olha, e vai caçar, faz um guisado saboroso, para que a minha alma, eu coma, e a minha alma te abençoa. Sabe o que eu entendo nisso aqui? Filho como flecha. Primeiro, os filhos direcionados pelos seus pais acertarão o alvo. E olha o que ele diz, para que eu coma e a minha alma te abençoe. O que é comer? É estar saciado. Então o filho que é direcionado aceitará o alvo e será a satisfação dos seus pais. E aí o que acontece? Olha o que o pai falou. Ele falou, para que eu coma e a minha alma te abençoe. Ou seja, a alma farta profere palavras de bênção. Tem pai, irmão, que ele fica tão azuretado de tanto trabalho que o filho dá, os pais soltam as palavras que não era para soltar. Não vou falar aqui que não é questão, mas é ou não é? Por quê? O camarada, a mocinha dá... Ai, meu Deus! Dá tanto trabalho que a alma do pai fica angustiada. Mas o filho, olha só, olha que coisa tremenda. O filho que acerta o alvo, ele é uma satisfação para o pai. O pai vive falando, esse meu filho é uma bênção. Esse meu filho é o orgulho do pai, é ou não é? Você vai ter isso na sua vida. Eu estou profetizando para a minha vida, para a sua vida.
aquela que estava num caminho tortuoso, que estava errando o alvo, porque estava sem direção. Aleluia, tua alma vai se fartar, ele vai acertar o alvo. Aleluia, glorificado seja o nome do Deus eterno. E uma coisa que eu aprendo, Isaac falou: deixa eu comer do teu alimento, da tua casa, meu filho, para que a minha alma te abençoe. Então as palavras de um pai têm o poder de moldar o caráter do seu filho. Ainda que a tua alma esteja entediada, sofrendo, profira a palavra de bênção. Eu vou te dar 30 segundos para você levantar a mão direita e libera a palavra, porque a palavra é uma flecha que vai acertar o coração do teu filho. Profere uma palavra de bênção aí agora. Eu te dou 30 segundos para você proferir. E você que não tem filho biológico, já vai profetizando teus filhos espirituais que Deus vai te dar. Aleluia! Aleluia, profere. O teu filho é uma bênção. O teu filho é uma bênção, é uma bênção, é uma bênção. Aleluia. Oh, meu Deus do céu. E quinto, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Bem-aventurado, já disse, significa feliz, significa bênção. Então filho é bênção do Senhor. E agora o texto vai dizer: feliz, abençoado é aquele que enche deles a sua aljava. O irmão, por quê? Olha o que o texto diz, que os filhos, olha lá, os pais, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Naquela época, quanto mais filhos você tivesse, mais soldados você tinha, porque os filhos homens iam para a guerra. Então o que acontece? Um filho que instrui, ele vai ser a defesa do caráter dos seus pais. Olha lá, defende na porta. Entende? Então, meu Deus do céu. E aí, esse filho vai ser o quê? Um testemunho do caráter dos seus pais. Esse trabalho que eu estou falando aqui para vocês não é um trabalho fácil. A gente vive na pele, no dia a dia. Não é um trabalho fácil, mas vai ser recompensador. Então a palavra que eu tenho para você hoje é: não desista, não desista, não desista dos teus. Deus te deu uma herança, Deus te deu um fruto, Deus te deu um galardão, Deus te deu uma flecha, Deus te deu um defensor. Oh, meu Deus. Agora vamos lá, versículo 18. Primeiro eu falei da flecha do Senhor. Agora, segundo, a flecha do Senhor contra os sírios. Então, primeiro, flecha do Senhor, fala dos filhos. Agora, flecha do Senhor contra os sírios. Primeira flecha a favor, a segunda é contra. Então vamos lá, a aplicação aqui, o que é? Deuteronômio 3:22 está escrito assim: não temais, povo meu, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Então por que Deus está falando não peleja, ou não temais, não temais? Por quê? Porque os inimigos nos assustam. Assusta ou não assusta as batalhas do dia a dia? Imagine um pai que fica desempregado, essa luta aí, assusta ou não assusta? O camarada tem uma família para cuidar, tem filho para sustentar, tem conta para pagar, assusta. Só que Deus está dizendo o quê? Estou dando um exemplo aqui, são tantos inimigos, mas o que Deus falou? Não temas, não fique assombrado, não fique com medo. Por quê? Porque o Senhor, olha lá, o Senhor pelejará. A palavra pelejará aí significa entrar em batalha, guerrear, devorar. Então Deus vai entrar nessa batalha, Deus vai guerrear por você. E detalhe, Deus vai devorar esse inimigo, Deus devorará esse inimigo. Eu profetizo agora sobre a tua vida. Eu não sei se é o inimigo da saúde, eu não sei se é o inimigo dos recursos financeiros, eu não sei se é o inimigo da contenda dentro do lar, mas Deus já está dizendo: eu entro nessa guerra, eu entro nesta batalha, esse inimigo será devorado. Quem sente a graça de Deus aqui, glorifique ao Senhor. Derai, Sequel e Deleplovia. Versículo 17, a parte C. Esse texto é muito rico, uma palavra pastoral, tá? Versículo 17, parte C, ele diz: porque ferirás os sírios em Áfeca até os consumir. A palavra Áfeca significa área cercada, é uma fortaleza. Por isso que Paulo, ele disse assim: as armas da nossa guerra são poderosas em Deus
para a destruição das fortalezas. O inimigo fez uma redoma, se fortificou, mas Deus fez uma promessa, ó, você ferirás. Então, ó, futura, Deus fez uma promessa, e qual é a promessa? Essa fortaleza vai cair, essa fortaleza, aonde o inimigo tem cercado, e você parece que não vê saída, parece que não vê solução. Deus toma minha boca aqui nesta manhã para te dizer: vai ferir, essa fortaleza vai desabar, vai cair, essa fortaleza não ficará de pé. Agora vamos lá para a gente começar a ir para o desfecho. Versículo 18: toma as flechas e fere a terra. Olha lá, toma as flechas, estou resumindo, tá? Toma as flechas e fere a terra. Fere a terra, duas aplicações eu tenho aqui. Primeiro, Deus estava dizendo através de Eliseu: põe os seus inimigos no pó. Assim como a flecha encrava na terra, Deus está dizendo: você vai enterrar os teus inimigos. Esse inimigo furioso, e aí você sabe qual é o nome dele que você está enfrentando. A flecha vai encravar na terra. Ele, como diz o ditado, ele vai descer 7 palmos para baixo, viu? Porque a obra vai ser completa. Esse inimigo vai ser enterrado em nome de Jesus. Segundo, aqui é mais profundo agora. Segunda aplicação: toma a flecha e atire. Eita Deus! Em Gênesis 3,14, qual foi a sentença que Deus deu para a serpente, que no caso ele era o diabo? Qual que foi a sentença? Você andarás, rastejarás na terra, andarás, né? E pó comerás. Da onde o ser humano foi feito? Do pó. Então, em outras palavras, ali havia uma sentença para a serpente, o animal, mas havia espiritualmente uma sentença para o diabo. Então Deus falou: você vai se alimentar do pó. A palavra pó ali, eu já falei isso aqui há algum tempo, é afar no original. Afar são três letras, 3 consoantes aqui do hebraico, que significa olho, boca e cabeça. Então Deus estava dizendo que que o inimigo se alimenta do que vemos, do que falamos e do que pensamos. Olha só, o inimigo se alimenta do que vemos, do que falamos e do que pensamos. Então preste atenção nisso aqui, oh meu Deus. Quando o Senhor fala, ó, fere a terra, ou seja, fere o pó, o que Deus está querendo dizer com isso? Isso é forte, hein? Primeiro, olho. Olho fala da vitória sobre a tentação. Então, o crente tem vitória sobre a tentação. Por quê? Como que a serpente seduziu a Eva? Pelos olhos. A Bíblia diz que ela olhou, ele mostrou e ela olhou diferente para aquilo que ela é errado. Ela olhou com desejo para aquilo que ela é errado. Porque quando o inimigo fala, você tem desejo do que é errado. Entendeu? É por isso que um pregador falso do evangelho vai trazer uma mensagem que vai fazer as pessoas desejar o que é errado. Por isso que Paulo exorta a igreja para tomar cuidado, para não ter os sentidos corrompidos. Por isso que tem que ter cuidado daquilo que ouve. Sempre quando você ouvir uma mensagem, não importa quem seja que pregue, tá bom? Sempre, não esqueça, é um peixe com espinho. O espinho é do homem, o peixe bom é de Deus. E aí o espinho, o que você faz? Tira fora. E se sobrar alguma coisa boa daquele peixe que ele está servindo, degusta. Aleluia. Então, porque tem pessoas que pegam umas coisas só a misericórdia de Deus. Aí você finge que nem ouve. Fala, eu vou colocar isso aqui, deixa jogar fora isso aí. Agora escuta isso aqui. Então, olho, vitória sobre a tentação. Boca, ou seja, Deus blinda o meu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Entendeu? Então, aquilo que o nosso coração se encher é o que nós vamos falar. Então, Deus está blindando o meu coração, Deus está blindando o seu coração. Terceiro, cabeça. O inimigo, olha o que Deus está dizendo aqui. O inimigo não terá os nossos pensamentos. Aonde que você projeta? Aonde você idealiza? Onde você sonha? Na mente. Então o inimigo não terá os seus sonhos. O inimigo não impedirá os projetos de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Sabe por que tem pessoa que não idealiza mais, não sonha mais? Porque o inimigo tomou a mente, mas acerta a flecha hoje no pó. E eu encerro aqui agora é o encerramento, aleluia, eita Deus. 18 a parte B e a parte A. Olha o que Eliseu falou, e feriu 3 vezes. Aí o profeta falou, tira a flecha aí. Ele pegou e deu 3 flechadas, jogou.
Aí o profeta, o que a Bíblia diz? Que ficou indignado. Falou, mas pera lá, você deveria ter jogado essa flecha 5, 6 vezes. Ele ficou indignado por quê? Porque o homem foi tímido em jogar flecha. Ele tinha recebido a direção. Qual é a direção? Joga na direção do campo do inimigo essa flecha aí. E ele pegou e economizou. Irmão, você não pode dar moleza para o inimigo, não. Não pode dar descanso. Aí a pessoa está num posto de oração, começou 3 dias, no quarto ela para. Aí feriu só 3 vezes. Aí o que Eliseu falou? Porque você feriu 3 vezes, você deu chance do inimigo se levantar. Você tinha que ter esvaziado o teu alforje, porque ele não teria mais força de se levantar. Então, quando você começar uma batalha, não pare de orar, não pare de interceder, não pare de buscar, enquanto você não vê esse inimigo derrotado 100%. Ainda não posso testemunhar, mas eu vou dar um testemunho aqui, vocês vão ver só. Testemunho forte. Testemunho, no meio dessa questão dessa pandemia, baseado nessa palavra aqui, baseado nessa palavra. Agora concluir, eu falo para vocês. Baseado nessa palavra, Deus nos deu uma direção. E então, eu quero te dizer uma coisa. Quando você entrar numa batalha, você está numa batalha, qual é a batalha? Está buscando a salvação de alguém da tua casa? Enfim, qual que é a tua batalha? Está buscando se restabelecer espiritualmente, materialmente, familiarmente? É uma batalha, é uma luta. Quem está entendendo aqui qual que é a nossa luta? Entenderam ou não? Então, o que eu devo fazer? Eu não posso economizar. Aí vem um desânimo e você fala, hoje não vou para o culto. Está economizando flecha por quê? Ah, senti cansaço, não vou para a oração. Está economizando flecha? É? Cada vez que você economiza flecha, é menos um golpe que você deixou de dar no inimigo. E então o que eu faço? Irmão, não tem que ter dó do inimigo não. É pegar a flecha e lascar nele. Jogar flecha sem parar. O que é jogar flecha sem parar? Presta atenção. É a perseverança. A perseverança nos levará a ter vitória total. Porque consumir é acabar completamente. Essa luta que você está tendo aí, essa luta você não vai ter mais, hein? Por quê? Porque você vai vencê-la totalmente. Esse vício você vai vencer totalmente. Esse problema de queda vai vencer totalmente. Esse problema na saúde vai desaparecer. Para, Súria! Vai desaparecer, não vai ter mais ele. Porque é consumir. Agora veja isso aqui, Colossenses 4:2. A Bíblia diz assim, ó, perseverai em oração. Está lá em Colossenses 4:2. A palavra perseverai ali significa apegai-se e não desistir. Então pegou uma causa, não desista dela. Abraça essa causa e não larga ela. Segundo, Lucas 18:5. A Bíblia fala daquela mulher que tinha uma causa para ser resolvida, mas o juiz da cidade era iníquo, não temia a Deus, nem muito menos aos homens. Mas a Bíblia diz que a mulher insistiu. E o juiz disse assim, ó, eu não temo a Deus, nem muito menos aos homens, mas de tanto que essa viúva me molesta, sabe o que é molestar? Significa acertar no olho, golpear, dar uma surra. Então cada vez que você persevera em uma causa, você está quebrando toda a resistência diabólica, toda a resistência do inimigo. O que é resistência? Aquilo que tenta impedir o teu progresso, o teu crescimento, aquilo que tenta impedir de as coisas acontecer. Mas quando você vai perseverando, é uma pancada que você dá. Imagine, é como você, aleluia, pegar uma coluna aí e pegar um ponteiro e começar a dar marretada. A primeira marretada que você der não vai fazer nada, nem faísquinha, não sai direito, mas você vai batendo, ele quebra de baixo para cima. Sabe por que tem pessoa que desiste? Porque está batendo em cima e pensa que está vindo por cima, mas o mistério está vindo de baixo para cima. Eu me lembro, isso nunca mais vou esquecer. Ali em cima, eu estava quebrando um dia na construção dessa galeria, e eu estava com ponteiro e eu estava lá trabalhando, e peguei a marreta. Eu não sou bom disso não, viu, irmão? Estava lá forçando a situação. Aleluia, estou que nem o pregador falou, difícil bater um prego, né, irmão? Aí estava lá, aleluia, e estava lá batendo, aí irmão, e os irmãos davam risada, e eu suando, e o negócio não ia, falando assim. Eu falei, meu Deus, eu estava quase desistindo, porque eu batia, não dava nada. Eu batia, eu falei, meu Deus, que negócio que é esse aqui? E dando calo na mão, eu estava quase chamando o auxílio dos universitários. Eu falei, vou parar com esse negócio aqui, isso aqui não dá certo não. O irmão falou para mim quebrar isso aqui, e eu fui lá. Aí de repente, irmão, o Espírito Santo me tomou a minha atenção.
e eu vi a parte de baixo, começou a dar uma rachadura. Aí o Espírito foi me dar leitura. Aí quando eu comecei a bater, de repente, não saiu um pedacinho, começou a sair lascas inteiras, começou a sair pedaço inteiro. Está entendendo o que é perseverar? Às vezes você está batendo por cima, no raso, você não está vendo nada. Por que não está vendo? Porque Deus está fazendo uma obra profunda. Daqui a pouco você vai ver esse problema sair inteiro. Daqui a pouco você vai ver essa dificuldade sair totalmente. Daqui a pouco você vai ver essa resistência cair. Então não para, bate a flecha, joga a flecha, jogou hoje, amanhã continua jogando e depois joga de novo. A resistência vai cair. Labara calachanda canderequesterquia. Levante a mão que eu quero encerrar esta mensagem dizendo: tem coisas que você está orando, está buscando e parece que não melhora. Aí você pega, toma ânimo e fala: vou começar a orar, renova. Aí Deus te renova, você começa a orar e parece que dentro de casa não muda nada, parece que as atitudes daquela pessoa não mudam, parece que você está patinando, nada e não sai do lugar, mas é engano seu. Enquanto você joga a flecha está acertando o alvo, porque essa flecha tem direção, essa flecha é de alguém que está sendo discipulado, essa flecha é de alguém que tem as rédeas, que tem o governo de Deus sobre a sua vida. Se prepare, daqui a pouco você vai ver, esse inimigo será consumido. Aleluia, vai ser consumido até o fim, amém? Em nome de Jesus. Essa é a primeira arma que nós aprendemos a usar hoje. Aprenda a usar o arco e flechas, mas não economize não. Não economize. Não economize, persevere. Peracome naração. Desceu aqui, hein? Não desista do propósito. Não desista dessa. Pega essa causa e vai. Vai até o fim. As palmas louvem ao Senhor. Aleluia.